Olá, pessoal! Boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje, a nossa exploração é uma verdadeira história de detetive. Nós vamos investigar como o livro mais impresso do mundo passou a existir. É uma jornada fascinante que vai das antigas tradições orais até a impressão moderna. Tudo isso com base no trabalho minucioso documentado na obra A Origem da Bíblia. Vamos nessa? Bom, direto ao ponto. A nossa agenda hoje vai passar por autoridade cânon, a Bíblia como literatura, os textos e manuscritos antigos, os desafios da tradução e, para fechar, o legado de tudo isso. É um caminho super lógico. A gente começa com aqueles conceitos macro e abstratos da teologia e desce passo a passo até a microlinguística e os desafios práticos de tradução que dão dor de cabeça até hoje. O primeiro passo essencial para entender essa biblioteca gigantesca é o conceito de cânon. A palavra, que vem do grego kanon, significa literalmente uma regra ou um padrão de medida. Historicamente, essa foi a régua intelectual usada para medir e determinar com autoridade quais textos entrariam na lista final, ou seja, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. E quando os especialistas mergulham nesses textos, existem algumas premissas teológicas fundamentais em debate. Uma das principais é a inerrância. Em termos bem estritos, a inerrância é a visão teológica de que o texto bíblico original não contém erros materiais, que seriam erros de ação ou fatos, nem erros formais, que são contradições lógicas internas. É basicamente uma premissa de precisão absoluta. E é aí que entra um ponto crucial: a diferença e, às vezes, a confusão entre inerrância e infalibilidade. Enquanto a inerrância exige a ausência literal e objetiva de erros factuais, a infalibilidade funciona de um jeito diferente. Ela se refere à consequência subjetiva da inspiração divina. A ideia de que o texto é uma fonte infalível e segura de verdade espiritual e moral, mesmo que detalhes geográficos não sejam exatos. E é super interessante notar que grande parte da perspectiva secular moderna rejeita ambas, preferindo analisar o texto puramente como uma obra literária. E olha, aquela régua canônica que a gente mencionou era implacável. Textos inteiros que traziam ótimas instruções morais, os famosos apócrifos, acabaram barrados na seleção hebraica por causa dela. O livro de Tobias, por exemplo, foi classificado como uma mistura de romance e folclore, ali por volta de 200 a.C. Judite até tem uma narrativa de heróis super empolgante, mas esbarra em erros históricos e geográficos. E Macabeus traz adições históricas que também os deixaram de fora desse padrão rigorosíssimo. Vale lembrar que essa literatura toda não surgiu num vácuo cultural, né? Analisando puramente a parte literária, estudiosos frequentemente comparam as leis de Moisés com códigos do Antigo Oriente Próximo, e as datas são reveladoras. O famoso Código de Hammurabi é pelo menos 2 séculos mais velho que Moisés, e os códigos sumérios de Esnuna e Ur-Nammu são mais antigos ainda. Observar isso ajuda a entender o riquíssimo ecossistema histórico e jurídico em que os antigos hebreus estavam imersos. E como isso afeta a própria estrutura do texto? Durante décadas, a crítica mais antiga dizia que Gênesis era só um amontoado de fragmentos colados por editores antigos. Mas análises literárias recentes mostram estruturas super elegantes. Presta atenção na lógica. Gênesis 1 foca exclusivamente em Deus como personagem único, usando uma repetição bem rítmica e progressiva. Aí, o capítulo 2 fecha a lente direto no Éden e na provisão para a humanidade. Já o capítulo 3 dá outro mergulho, focando na origem do mal e na complexa psicologia da culpa humana. Bom, saindo um pouco do campo literário abstrato, vamos falar da parte tátil, da documentação. A gente entra agora na crítica textual, que também é chamada de baixa crítica. Diferente da alta crítica, que costuma debater quem escreveu o que e quando, a crítica textual é uma verdadeira ciência. É o esforço exaustivo de usar manuscritos antigos e estraçalhados para tentar recuperar o texto original com o máximo de exatidão possível. É quase uma arqueologia de palavras. O que é de cair o queixo aqui é a realidade da textura física crua que esses especialistas encaram todos os dias. Imagina a imensa dificuldade de decifrar letras cravadas em peles de animais ressecadas e papiros quase desmanchando pelo tempo. A fragilidade desses materiais, somada à propensão ao erro humano natural em séculos e séculos de cópias feitas à mão, transforma essa tarefa científica num dos maiores quebra-cabeças da humanidade. E para montar esse quebra-cabeça, os críticos textuais dependem pesado da recuperação de papiros raríssimos dos séculos II e III.
Temos fragmentos que desafiam a lógica do tempo, como o papiro 87 de Filemon, datado por volta do ano 125, o papiro 45 com parte dos Evangelhos e Atos, de 150, o papiro 75 de Lucas e João, ali do ano 200, e o 48 de Atos, lá de 220. É um mapeamento formidável e um atestado de rigor impressionante. Claro, achar tanto papiro preservado no clima seco do Egito acabou levantando um grande debate entre os acadêmicos. Será que esses textos eram usados no mundo todo ou eram só um dialeto local dos egípcios? E aí que entra a fortíssima tese de Kurt Aland. Ele argumenta que os pais da Igreja Antiga, que viviam bem longe do Egito, como Irineu, citavam textos que batiam certinho com esses fragmentos. Por isso, é cientificamente muito provável que as descobertas egípcias representem, de fato, o texto universal da Igreja Cristã naquela época. Mas pensem comigo, recuperar o texto intacto no grego ou hebraico vence apenas metade da batalha. E agora a gente chega no desafio mais prático e espinhoso de todos, que pode ser resumido numa pergunta muito inusitada. Como é que se traduz todo o imenso peso teológico de uma ovelha para uma cultura isolada lá no Ártico, no meio do gelo, que nunca viu esse animal na vida? E esse dilema ilustra brilhantemente as decisões absurdamente difíceis que os tradutores encaram. Para resolver isso, eles têm um kit de ferramentas. Primeiro, podem pegar um termo emprestado de uma língua vizinha. Segundo, usar um equivalente local que cumpra uma função parecida. Terceiro, inventar uma frase descritiva totalmente nova, tipo, traduzir leste poeticamente como o lugar onde o sol nasce. Ou, por fim, simplesmente transliterar, mantendo o som original e torcendo para que a cultura assimile a ideia com o passar do tempo. Esses pulos culturais são gigantescos. Imagina explicar a ecologia do Mediterrâneo, cheia de areia e redes de pesca, para um povo isolado numa densa floresta tropical. E as práticas judaicas antigas. O uso de filactérios muitas vezes precisa ser transliterado para o grego porque não tem um paralelo sequer. E ainda tem a questão econômica. Como estabelecer de forma clara quanto valia uma dracma ou um ciclo para o leitor de hoje, no meio da nossa economia moderna cheia de inflação? É um verdadeiro malabarismo linguístico diário. E chegando ao fim da nossa exploração, emerge uma reflexão super profunda. Quando a gente toma consciência desses incontáveis séculos de esforço humano, monges copiando textos à luz de velas, os debates teológicos infindáveis e a ginástica mental exigida para traduzir ecologias mortas para idiomas modernos, como isso altera o jeito que enxergamos essa antiga biblioteca hoje em dia? É uma história de preservação que simplesmente nos convida a desbravar e estudar com ainda mais fascínio as fundações literárias do mundo.